E depois, agora eu vou colocar o hidrocolóide, daqui a pouco, tá? Vamos lá. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, o que mais o que vocês acham mais aí? Comentem, coloca aí nos comentários. O que vocês acham importante perguntar para o paciente? Uma coisa que eu acho que vocês já fazem, tá? Que vocês já perguntam, mas vamos ver aqui. Qual é a ideia aí de vocês? O que vocês acham que tem que perguntar mais para o paciente, além das comorbidades, do uso de medicação, tá? Desse paciente. Misericórdia, né, Maurício? Isso foi, e realmente foi. Eu achei que tinha arrancado tudo, e arrancou o pedaço da pele mesmo. É por isso que sangrou bastante. Ele arrancou o pedaço da pele. O pedaço da pele ficou junto com o pepino. E a gente, vamos comer pepino com pele, viu? Mas que a gente tem que rir para não chorar, né? Porque sangue, eu acho que eu perdi não sei quanto litro de sangue com esse negócio. Um negócio pequeno, né? Mas no dedo, né? Enfim. Isso, falei, Lucineide, já sobre nutrição, falei sobre as comorbidades, falei sobre as medicações. Se pratica atividade física, é interessante a gente perguntar e perguntar sobre os hábitos. Aí eu dou uma puxada no gancho aí da atividade física sobre os hábitos do paciente. Porque, às vezes, o paciente ele está com uma ferida que ele não pode praticar atividade física, tá? Porque vai piorar. Então, vai depender do grau da atividade física, do nível dessa atividade física, de onde é essa ferida, tá? E onde é que a gente vai entender, né, essa questão da cicatrização. Por exemplo, vamos lá. Eu tô toda bichada, viu? Porque eu tô com a queimadura aqui, não, mas já cicatrizou. Mas eu tava com a queimadura aqui por causa do óleo também, né? Da panela, da cozinha. Aí respingou óleo aqui. Aí ele queimou. Aí eu tava com a ferida aqui também. Aí eu tava com ela coberta com a espuma de poliuretano com a bordinha de silicone direitinho, né? Para poder ficar aqui os 7 dias que precisasse. Aí, quando foi no dia seguinte, eu fui praticar minha atividade física, que é crossfit, né? Super pesado, né? Eu considero pesado. E aí eu fui praticar. E eu suo muito, minha gente. A gente sua demais no cross. É uma coisa assim, né? Absurda. Porque eu faço 12h30, não tem ar-condicionado, é um calor infernal. A gente fica preso num galpão, assim, que não tem ventilação. Então, o suor já é do calor, ainda mais em Maceió, né? Já é do calor. E, além de que você está fazendo uma atividade física muito mais intensa, né? Digamos assim. E aí ele começou a soltar, suando, começou a soltar o silicone, porque o silicone, ele adere bem à ferida, mas se molhar, né, se tivesse suor, a gente vai ter, ele desprende, tá? Porque se molhar vai desprender. E aí ele começou a soltar. Eu tive que tirar o curativo no meio da atividade física, tá? Eu tive que tirar, porque eu não consegui mais manter ele ali, porque eu estava muito suada, eu não consegui manter. Então, isso prejudicou a minha cicatrização, porque ao invés de eu estar mantendo ali o curativo, a ferida coberta, eu ainda tive que terminar a atividade física com ela completamente descoberta. Olha o risco de infecção, tá? Então, realmente não tem condições, às vezes, alguns casos, não tem condições. Então, isso é importante a gente saber qual é o tipo de atividade física que o paciente faz, né? Teve uma outra vez que eu tive um paciente que ele tirou uns sinais aqui nas costas. E desses sinais, ele começou a inflamar os pontos, né, que tinha. E aí eu removi os pontos e coloquei também algumas coberturas assim, pequenininhas, de espuma com silicone, com filme transparente para reforçar, sabe? E mesmo com filme transparente, ele foi para academia e aí saiu todinho. No mesmo dia que eu coloquei, de noite, quando ele chegou da academia, já tinha caído os curativos todos. Então, a gente precisa, né, manter o paciente bem orientado para que ele suspenda um pouquinho nessa atividade só enquanto faz a cicatrização. Vai depender também do local da ferida, vai depender do tipo de curativo que você coloca, né, para ver se vai atrapalhar ou não esse processo. E o paciente, meu Deus, até Réveillon já veio.
E o paciente, exatamente, o paciente, como a Lucineide está colocando aí, por exemplo, a ferida está na planta do pé, e o paciente ele fica pisando, pisando, pisando o tempo todo, ele não vai cicatrizar, porque ele está pisando nessa ferida. E o paciente diabético tem muito disso, né? Ele faz a ferida lá na planta do pé por causa de uma neuropatia, né, diabética, e ele começa a prejudicar essa cicatrização porque ele continua pisando e ele não quer ficar de repouso, ele não quer usar muleta, né? E ele não quer entender que aquilo faz parte do processo de tratamento. Então, isso é extremamente importante a gente saber os hábitos do paciente lá na anamnese para poder a gente orientar bem o paciente para que isso também faça parte do plano de tratamento. O plano de tratamento não é só a cobertura, tá? Vocês estão percebendo isso, né? Um plano de tratamento não é só a cobertura. Se você botar a melhor cobertura numa planta do pé desse, né? E o paciente, ele continuar pisando, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. E aí, lavar a ferida com sabão, Maurícia. Sabão de PHMB. O sabão mesmo, o sabonete, a gente não recomenda, porque ele não tem um pH adequado para a cicatrização. O pH da ferida ele tem que estar ácido. E normalmente os sabonetes normais que a gente utiliza, eles são básicos, tá? Então, o sabonete indicado é sabonete específico para tratamento de feridas, que é um sabonete de PHMB, por exemplo. E mesmo assim, ainda tem que enxaguar, tá? Então, ferida, pode lavar com sabonete do PHMB, mas mesmo assim ainda tem que enxaguar, não pode deixar ali na ferida, tá? Quando a gente faz a anamnese do paciente, a gente precisa entender a história da ferida do paciente. Então, quando eu pego uma ferida, minha gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar quanto tempo esse paciente tem essa ferida. O paciente tem ferida aberta há quanto tempo? O que foi que aconteceu com essa ferida? Então, a depender da etiologia da ferida, o processo e o plano de tratamento é diferente. A gente vai entender se o paciente tem um risco mais elevado de infecção ou não, tá? Vai depender muito do paciente. Eu estou com um paciente, por exemplo, que ele estava em uso de corticoide e o que foi que aconteceu? Foi trauma pela tampa da bomba da piscina que fez tirou, né, a pele dele todinha da panturrilha. Fez um skin test, né, todinho ali no paciente. Só que é um skin test, é superficial, só que o paciente, ele fez um trauma. Não foi simplesmente ele arrastou no lençol, pegou no braço do paciente, alguém pegou no braço do paciente e saiu a pele. Não foi só isso. O que aconteceu foi um trauma com um dispositivo, uma coisa, né, que fica lá o tempo todo, né, no chão da piscina, e a gente não sabe nem que micro-organismos tem ali, né? É um lugar que não é limpo com frequência, e aí o risco dele de fazer infecção é muito mais elevado. E ainda mais o paciente fazendo uso de corticoide. Então, quando o paciente faz uso de corticoide, já tem imunidade baixa, né? Já fica com a imunidade mais baixa. E aí, quando a gente pega esse paciente e ainda ele faz um trauma desse, né? Num local que fica que já está cheio de bactéria, aí como é que a gente não vai entender que o paciente ele tem um risco de infecção mais elevado, tá? Então, o paciente ele vai ter o risco de infecção mais elevado, sim, e a gente vai precisar entender isso desde o começo, para a gente evitar essa infecção do paciente o máximo que a gente conseguir, tá? Então, a gente vai precisar entender tudo o que aconteceu com o paciente, como foi que essa ferida apareceu, quanto tempo tem de ferida aberta, que é o tempo de ferida aberta, se essa ferida está estagnada ou não, isso vai interferir no meu protocolo de remoção de biofilme, por exemplo. Uma ferida estagnada, que já tem 2 meses que está do mesmo jeito, então eu já vou tratar como se tivesse biofilme, independente de eu estar enxergando a matriz extrapolimérica ou não. Então, já vou tratar como biofilme. Eu tenho uma ferida estagnada e uma ferida que está me demandando, ali pela história clínica do paciente, que é uma ferida já de muito tempo, uma ferida de difícil cicatrização, uma ferida crônica. Então, eu vou precisar entrar com um protocolo de remoção desse biofilme, sabe? Então, de higienização mesmo. Então, eu preciso entender tudo da ferida do paciente. Não adianta eu olhar para a ferida, olhar para o tecido dessa ferida e dizer, não, isso daqui dá para botar um hidrogel. Aí eu vou colocar o hidrogel porque o tecido está granulado, né? Ou então está com esfacelo e eu preciso só remover, desbridar isso. Mas eu não entendi que aquela ferida está daquele jeito estagnada há 2 meses,
daquele mesmo tamanho e utilizando já hidrogel, sabe? Aí, às vezes, o paciente faz assim, tá certo, vou colocar hidrogel aqui e tal, o paciente tá certo. Por quê? Porque ele não entendeu que aquele hidrogel que está sendo utilizado é o mesmo hidrogel que ele estava utilizando antes, porque ele estava utilizando um Safigel e agora a enfermeira foi lá e colocou um Solocite. Aí ele vê a embalagem diferente, aí às vezes a gente até não explica para o paciente, diz, vou botar isso aqui, viu, esse gelzinho aqui agora, vamos colocar esse, mas você está colocando a mesma coisa no paciente, porque você nem perguntou ao paciente o que, é que ele estava fazendo uso antes de você chegar. Então, tem que perguntar o que, que o paciente já fez uso durante todo o processo de tratamento dele, para você entender o que, que ele já criou resistência ali, tá? Que não adianta você colocar as coisas que já utilizou e não fez sentido, que não teve resposta. Então, precisa perguntar as coisas para o paciente, minha gente. Essa é uma anamnese que eu falei para vocês, resumidamente, uma anamnese, né, de um paciente diabético, que a gente vai precisar entender que ela é mais assertiva, porque ela é mais direcionada. E o paciente diabético, especificamente, como eu disse a vocês, a gente precisa entender o que é diabetes, o que a glicemia elevada vai trazer para o paciente, né, de comorbidades, para poder a gente entender o processo de cicatrização dele, tá?